Hitler. Desde que se apropriou do poder até os dias finais do Terceiro Reich, novas pesquisas revelam que houve pelo menos 42 complôs para matar Adolf Hitler. Em última análise, era uma missão suicida. Quem eram estes pretensos assassinos? Ele devia ter nervos de aço. Quais eram seus métodos? E por que todos eles falharam? Refaremos os seus passos. Hitler estava em pé, bem aqui. Testaremos as armas. Detonar! E revelaremos novas e surpreendentes informações sobre estas tentativas audaciosas de mudar o curso da história. Matando Hitler. Novembro de 1923, 5 anos depois do final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofria as consequências de uma derrota humilhante. Com as dívidas da guerra surge uma hiperinflação debilitante. Um mero pedaço de pão poderia custar 400 bilhões de marcos alemães. O alemão precisava sentir orgulho de novo. Ele tinha sido humilhado durante muitos anos. E este é um povo muito orgulhoso. Eles queriam alguém que se levantasse e estabelecesse a Alemanha como uma nação entre as nações. Em uma cervejaria lotada de Munique, um tiro de revólver é disparado para o ar. A multidão atônita de líderes locais observa enquanto o jovem Adolf Hitler declara que a Revolução Nacional começara. O putsch da cervejaria em 1923 foi uma tentativa ineficiente e mal pensada de dar um golpe de Estado. Na manhã seguinte, Hitler lidera uma marcha de 2.000 nazistas armados pelas ruas de Munique. Ao se aproximarem do Ministério de Guerra bávaro, Hitler e seus homens enfrentam uma saraivada de tiros. Desta vez, quem dispara os tiros é a polícia de Munique e não um pretenso assassino. Ao final do tumulto, 16 revolucionários nazistas estão mortos. Hitler foi preso. Seu golpe fracassado ficaria conhecido como o Putsch da Cervejaria ou Revolta de 1923. Se Hitler tivesse levado um tiro e morrido em 1923 no Putsch da Cervejaria, ele provavelmente seria jogado na lata de lixo da história. Em 1924, após menos de um ano na prisão, Hitler ressurge como um homem com uma missão. Ele via a si mesmo como o salvador da Alemanha, protegido pela providência para fazer grandes coisas pelo país. No início dos anos 30, Adolf Hitler, com 42 anos, concorre à presidência da Alemanha. Ele prega intolerância racial e ideológica. Discursa contra os capitalistas, comunistas e não-arianos. Descreve os judeus como uma doença que deve ser erradicada. Muitos têm bons motivos para odiar Hitler. Para alguns, assassinato é a única opção. Muitos dos primeiros assassinos podem ter sido corajosos, mas seus meios nada sofisticados deram a eles poucas chances de sucesso. O complô número 1 acontece em março de 1932. Hitler percorre o país aparecendo diante de grandes multidões. Está vulnerável ao ataque de praticamente qualquer pessoa. Um grupo de assassinos anônimos atira em seu trem nos arredores de Munique. Hitler não é ferido, mas este é só o começo. Atentado 1. Em junho, ele escapa por pouco do atentado número 2, uma emboscada armada perto de Stralsund. Um mês depois, ele sofre um leve arranhão na cabeça durante o atentado número 3, um ataque a seu carro em Nuremberg. Em janeiro de 1933, Hitler é nomeado chanceler da Alemanha. Com o aumento de seu poder, aumentam também os atentados contra sua vida. Nos 5 anos seguintes, ele sofreu pelo menos 16 atentados. Um atentado envolveu entregar a Hitler um buquê de flores disfarçado para esguichar veneno em seu rosto. Outro pretenso assassino planeja dar a Hitler uma caneta tinteiro repleta de explosivos. Mas a popularidade de Hitler dá a ele uma falsa sensação de segurança.
Depois de mais de 5 anos no governo, a segurança do Führer é ainda relativamente pouco sofisticada. Mas isso mudaria. A tentativa de assassinato número 20 mostraria a Hitler que ele tornara-se o alvo de uma classe mais determinada de aspirantes a assassinos. Atentado 20. Munique, 9 de novembro de 1938. Hitler marcha em um desfile anual comemorando o levante nazista mal sucedido de 1923. Este é um dos maiores eventos do calendário nazista. E milhares de pessoas vieram até as ruas para assistir ao desfile. Em pé nas laterais, um atirador solitário espera até que seu alvo seja avistado. Maurice Bavot, de 22 anos, não parece um assassino. Ele se matriculou em um seminário francês quando assumiu a missão de matar Hitler. Adolf Hitler é facilmente identificado como um anticristo na cabeça de algumas pessoas, e Bavot parece ter sido motivado por razões religiosas. Bavot compra uma Schmeisser 635 semiautomática e começa a praticar sua pontaria nos bosques do subúrbio de Munique. Depois aproxima-se de seu alvo. O grande problema que qualquer assassino tinha em tentar matar Hitler era a questão do acesso. O desfile foi a melhor oportunidade que ele teve. Na manhã do desfile, Bavot encontra um lugar na primeira fileira da tribuna principal, perto da Igreja do Espírito Santo. Todas as pessoas naquele setor deveriam ter sido revistadas pelo menos uma vez. Talvez duas antes de serem admitidas naquela área. O desfile seguiria para oeste na Rua Tal, em direção a Marienplatz. Quando passasse pela posição de Bavot, ele planejava atirar em Hitler das laterais. Mas quais eram as chances de Bavot acertar o alvo? Roger Morehouse é o autor do livro Matando Hitler, que detalha as várias tentativas de assassinato. O historiador John Gresham é um especialista em armas e segurança de VIPs. John, esse é exatamente o lugar por onde o desfile passou. Através daqueles arcos e marchando rua abaixo. Morehouse e Gresham estão refazendo o caminho do desfile de Hitler de 1938 para ajudar a determinar a viabilidade do plano de Bavot. John, este é o ponto. Bem aqui. Esta é a Igreja do Espírito Santo. Bavot teria ficado de pé bem aqui. Primeiro, eles calculam a distância entre Bavot e Hitler quando o desfile passou pela posição de Bavot. Roger, me diga a que distância você acha que estavam. Olha, eu acho, John... Eu acho que Hitler devia estar mais ou menos aqui. O que deve dar uns 7,5 metros. Armas pequenas como a Schmeisser são projetadas para uso a curta distância. Será que Bavot conseguiria atingir com segurança um alvo a 7,5 metros? Esta é a pistola automática Schmeisser 6.35. O especialista em armas Greg Martin dirige uma das mais importantes firmas de leilão de armas de fogo antigas do mundo. Eu entendo porque Bavot escolheu esta arma. Você pode quase segurá-la na palma da mão sem que ninguém veja. Martin faz um teste para determinar a precisão dessa arma a 7,5 metros. Eu quero sacar a arma, dispará-la e não ter que parar e mirar, mas quero poder apontá-la para uma direção e ter uma certeza relativa de que vou acertar. Os tiros fugiram um pouco do alvo, mas o erro é consistente. Esta arma atira para cima e para a esquerda, então você compensa isso mirando a arma um pouco mais para baixo e para a direita. Depois que Martin aprende a compensar, os tiros são certeiros. Ela pode com certeza atingir um alvo humano a 7,5 metros. Mas mesmo que Bavot acertasse o alvo, será que o calibre da bala dessa arma tem o poder de matar? Martin usa um cubo de gel balístico para simular o dorso humano. Esta camisa, a camiseta e o casaco de lã simulam as camadas de roupa que Hitler usava no desfile. É o tipo de camisa de Clyde Barrow. Tem alguns buracos aqui. Isso me diz que Adolf Hitler teria levado uns bons tiros.
Mesmo a uma distância de 7,5 metros, parece que a arma de Bavot tinha poder penetrante bastante para fazer o trabalho. Ela atravessou tudo. Isso quer dizer que a bala passou pelo casaco, pela camisa, pela camiseta, pelo corpo e saiu pelas costas. Quando o desfile chegou perto da tribuna principal, Bavot carregou sua Schmeisser. Se ele puxasse o gatilho, Hitler seria um homem morto. Teria havido uma espécie de silêncio no público. E todos teriam apontado para Hitler, naquela expectativa de ver sua figura. Mas a multidão maravilhada frustra o plano de Bavot. Quando Hitler entra em seu alcance, uma multidão de braços levanta para saudar o Führer. A visão de Bavot é bloqueada. E o momento perdido. Em sua volta para a França, Bavot é pego em um trem sem seu bilhete. A Gestapo encontrou sua arma junto a um mapa de Munique. Ele deve ter desmoronado como um castelo de cartas em poucas horas. Ele simplesmente não tinha coragem para encarar uma tortura. E a Gestapo, com certeza, era capaz de todos os tipos de tortura. Bavot é condenado por tentativa de assassinato de um oficial do governo. Sua punição é a morte pela guilhotina. Hitler considera ter escapado do atentado mal sucedido por um triz. Sua sobrevivência, ele diz, é evidência da intervenção divina. Ele via a si mesmo como o salvador da Alemanha, protegido pela providência para fazer grandes coisas pelo país. A trama de Bavot expõe a vulnerabilidade de Hitler ao caminhar por estas ruas estreitas e lotadas em um evento tão amplamente anunciado. O desfile anual de Munique de 1938 é o último. Com o aumento da agressividade de Hitler, os atentados para matá-lo ficam mais centrados. Em março de 1939, ele assume o controle da Áustria. Tropas alemãs ocupam a Tchecoslováquia sob ameaça de guerra. A grande maioria da população alemã vê isso de maneira positiva. Hitler restaura a Alemanha histórica, mas alguns enxergam essa atitude como um prenúncio terrível do que está por vir. Um deles é o carpinteiro alemão de 36 anos, Georg Elsa. Ele teme que os nazistas levem o país a uma guerra desastrosa. Elsa decide que Hitler deve ser detido. Ele era um solitário, achava que não deveria dividir seus segredos com ninguém, e isso o deixava em uma ótima posição com sua trama. Atentado 21. A tentativa de assassinato número 21 aconteceu na mesma comemoração anual que Maurice Bavot tentou interromper um ano antes. O plano de Elsa era matar Hitler enquanto ele estivesse discursando para um grupo de nazistas proeminentes. Sua arma é uma bomba-relógio caseira. Ele era um mecânico experiente, era um marceneiro. Entendia muito bem como as coisas funcionavam. Então, quando chegou a hora de sentar e formular um plano para matar Hitler, ele o fez com uma perfeição incrível. É quase como se ele tivesse nascido para ser o assassino perfeito. O discurso de Hitler irá se realizar na Burger Barroquella, uma grande cervejaria de Munique. Elsa planeja instalar sua bomba na pilastra atrás da tribuna onde Hitler irá discursar. O plano de Elsa corria muitos riscos. Qualquer um que tentasse assassinar Hitler estaria efetivamente entrando em uma missão suicida. Durante o outono de 1939, Elsa entra sorrateiro na cervejaria depois que o local fecha. Noite após noite, trabalha sozinho no escuro, entalhando um buraco na pilastra para sua bomba.